Edu, quais os indicadores de um verdadeiro cristão? Jonathan, o verdadeiro cristão de uma forma incoerente e inverídica, é avaliado pelo comportamento e performance. Infelizmente, o sistema religioso educou a sua membresia para olhar para o resultado, para a performance e para o comportamento, e não para a natureza. O verdadeiro cristão, como Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Porém, nós achamos que frutos são comportamentos. E fruto ele está atrelado intrinsecamente à natureza, e não ao comportamento. Então, quando nós olhamos para o comportamento, tem um experimento científico que aconteceu nos Estados Unidos, e eles repetiram esse experimento 3 vezes, para avaliar se houve falha ou alguma influência de algum componente, ou seja, alguém dentro do grupo que pode ter influenciado o resultado para mais ou para menos. E o que aconteceu nesse experimento? Eles colocaram regras para essas pessoas e definiram também uma punição caso a regra fosse descumprida. Então tinha um conjunto de regras e uma punição caso descumprisse. E durante o tempo que eles deixaram isso fluir, todos se ajustaram às regras. E depois eles extraíram a punição, retiraram a punição. Falou, olha, as regras continuam, mas a punição não vai ter mais. O comportamento voltou ao primeiro estado e começaram a desrespeitar as regras. Ou seja, punição não muda a natureza, ela reprime. Então nós temos dentro de um sistema religioso a repressão comportamental e não a transformação da natureza. Logo, por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas, é onde ele mais ataca o legalismo, que é o conjunto de regras que se você cumpre, você passa a merecer algo, que extraindo aquilo não sobrava natureza. E que agindo por aquilo também não tinha natureza. Logo, se eu me moldo por causa da punição e recompensa, não é natureza transformada, é apenas repressão. E se eu tiro a punição, então volta ao comportamento anterior. Porque agora não tem nada que está em jogo. Então a natureza e o indicador de um cristão de verdade está lá em Gálatas 5, 22, 23, 24, onde Paulo ilustra bem claro o que são o fruto do Espírito, porque o fruto indica a árvore. Você olha o fruto e fala, é desta árvore que veio. Se veio é um limão, veio de um limoeiro. Se é uma manga, veio de um pé de manga. Não tem como você discutir com o fruto, porque o fruto revela a árvore. Agora o comportamento não, porque o comportamento pode estar reprimido ou motivado por coisas que de fato não foi transformada na natureza daquele cristão. Então, o que é de fato um cristão? Os indicadores é a capacidade de ele amar o que não é amável, de ele perdoar o que não é perdoável e de dar suporte para aquilo que é insuportável. Se não é nessa direção que eu estou crescendo, então não há indicadores de um cristão nesse perfil. E o que molda aí, no caso do cristão, o parecer? Porque há uma vontade imensa, principalmente, se eu reprimo o meu comportamento, se eu reprimo minha natureza, eu faço todo o esforço para parecer, para de alguma forma mostrar que eu estou mudado. Na sua visão, o que faz com que as pessoas pensem assim, tentem fazer isso acontecer? Primeiro que o sistema prega isso. Primeiro que isso é promovido. A igreja ela tinha uma proposta bíblica de ser uma grande família. E na verdade ela não é. Porque na família, você, Jonathan, eu, Eduardo, qualquer pessoa, pode estar despenteado, pode estar sujo, pode estar suado, pode estar com uma camiseta rasgada, você pode não estar cheirando bem, mas a tua família continua sendo família, ela continua te amando. O ambiente da igreja era para ser a extensão da proposta de família, que não foi possível com a queda de Adão. Em Cristo tudo congrega nele, para que fôssemos uma grande família. O sistema religioso, ele exige, a partir de Roma, que você seja a sua melhor versão dentro da igreja. Lá eles não aceitam a sua pior versão. Lá eles aceitam apenas o seu palco editado. Agora o seu bastidor sofrido ninguém ama. Então aquele lugar não é família. Então logo nós começamos a nos comportar de uma maneira que seremos aceitos, seremos amados, pertenceremos. E todo aquele que se molda a partir da expectativa do outro, ele é escravo do reconhecimento e do elogio, ele nunca é liberto. Então o movimento se retroalimenta. E aí a igreja se torna um ambiente onde nós vamos desfilar as nossas máscaras e não revelar os nossos rostos. Porque lá, com essa proposta, o rosto não é amado. Precisa amar a máscara e aquilo que você finge ser. E aí entra o que Paulo quis dizer em Romanos 7,19. Porque o bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então, quando Paulo ele fala disso daí, em Romanos 7, quando ele inicia esse capítulo, ele inicia fazendo uma comparação da esposa que está atrelada ao esposo pela lei, vinculada ao esposo pela lei. Logo, ela não pode casar com outro marido, porque senão ela se torna uma adúltera.
Esse texto, ele é composto a partir daí. Paulo começa a narrar, construir esse argumento com essa alegoria. Ele está querendo dizer o seguinte, que a lei, a antiga aliança, é o primeiro marido. E que só pode a noiva estar casada com o segundo marido se o primeiro marido estiver devidamente morto. A lógica de Paulo aí, ele está falando, se a lei ainda existe em você, ou seja, se o legalismo ainda permanece em você, você não consegue ser esposo de Cristo, esposa de Cristo. Nesse caso aí, o mal que eu não quero faço, Paulo não está dando uma validação para um comportamento que não foi transformado. Ele está dizendo o seguinte, se eu ainda estou atrelado ao antigo marido, à antiga aliança, sou regimentado pela lei, eu não consigo ter a liberdade que a nova aliança me propõe. A nova aliança de Cristo propõe uma liberdade que a antiga aliança não permite, ou seja, é a mulher que ainda está atrelada ao antigo marido, ela não pode casar, senão ela é adúltera, então ela nunca fica livre. E aí quando Paulo quer dizer isso, ele está falando da consciência. A consciência cativa ao legalismo não consegue ser livre em Cristo. E olha que livre não é libertinagem, não é liberalismo para suas necessidades ou suas paixões carnais. Então, quando Paulo elabora isso, é muito mais forte. Ele está querendo dizer o seguinte, o bem que quero não faço, mas o mal está sempre diante de mim, eu sempre estou fazendo. Ele está falando, enquanto eu estiver preso lá na antiga aliança, na legalidade da coisa, em fazer para receber, parecer ao invés de ser, ele está dizendo o seguinte, você não vai conseguir a execução, porque quando ele diz que o bem que quero não faço, ele está dizendo que no campo das ideias, não há execução prática, e fé sem ação é ilusão. Porque a fé é o agir, e não apenas o crer e o compreender, mas é a ação, produto fim de um homem, de um cristão que foi transformado. Então ele entendeu, creu, foi selado e agora ele age. Então enquanto o bem está no campo da intenção, do desejo, do planejamento, ele ainda não é ação e execução. Isso só vai acontecer assim que eu me desprendo desse legalismo e vou viver a fé de uma maneira genuína, o pistis que a Bíblia propõe para o cristão. Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. O que esse verso quer dizer, Edu? Sem santidade ninguém verá a Deus. Essa proposta, Jonathan, ela entra na religião com uma ideia de que se você não for santo, você, Jonathan, não vai ver a Deus. E não é de todo mentira. Só que fica fixo nesse ponto como se... Você percebe que nessa afirmação dá a entender que é a tua santidade que vai te fazer merecer? Claro. E aí as pessoas dizem, olha, se você não for santo, você nunca vai ver a Deus. Porque está escrito lá em Hebreus. E a verdade mesma é a seguinte, que nós não estamos numa proposta de uma corrida, onde ao fim dela, se eu for firme e fiel, aí eu conquisto a coroa da vida eterna. Muito pelo contrário, a vida eterna para um cristão de verdade, ela já começa no início da jornada, e não no fim dela. Não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Eu já passo a viver, porque a eternidade nós fazemos uma confusão aqui. Como o nosso olhar para o tempo, Jonathan, é sempre linear e pensando no cronos, na cronologia do tempo, então nós achamos que eternidade é a cronologia eterna. Mas a cronologia e o tempo, ele regimenta aquilo que é finito e não aquilo que é eterno. Porque o eterno, ele é eterno por ser imutável. É aquilo que Tiago fala, eu, Deus, não mudo, está escrito lá em Malaquias, e Tiago vai dizer que Deus é imutável e nele não há sombra de variação. Então a imutabilidade é que identifica ou que revela a eternidade. E quando nós olhamos aqui para esse Hebreus, parece que é uma coisa de que eu vou merecer caso eu seja santo, e que eu não vou ver Deus caso eu não seja santo. Só que aqui, veja bem, quando perguntaram para Jesus, mestre, mostra-nos o Pai, o que ele disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque ele está em mim e eu estou nele. Então ninguém verá a Deus se eu não manifestar Deus. Porque eu, como igreja, devo ocupar a missão que me foi concebida através do Espírito Santo, que é o recurso que precisamos, para revelar Deus a partir da nossa natureza. Então, sem a nossa santidade separados para Deus, não revelaremos Deus. Logo, ninguém verá, já que essa missão de revelar Deus foi incumbida à igreja, assim como antes da igreja foi incumbida ao Filho. Então é nós que não estamos cumprindo a nossa missão de, com santidade, revelar a pessoa de Deus para as pessoas. Santidade está muito mais ligada, então, às pessoas ver Deus em mim do que, de fato, eu ver Deus. É isso. Isso não tem nada a ver, porque um santo já é um separado. Esse separado, ele não precisa ver Deus porque Deus habita dentro dele. Mas caso essa certeza não exista, este nem foi separado e nem é santo. Aí nós trocamos santidade por comportamento. E aí vamos polir a nossa imagem para melhorar a reputação, para nos parecer santos sem sermos santos de verdade. E o que seria chegar perto de ser um santo de verdade?
é um interessado genuinamente na pessoa do outro. Em tudo o que ele faz, ele se propõe a, naquele fazer, revelar a pessoa de Deus. Inclusive, uma das coisas que mais enganam a nossa consciência é que ser bom, segundo a referência que temos de ser bom, realmente é algo que Deus gosta. Só que o nosso ser bom está relativizado e parametrizado dentro daquilo que nós temos de constituição consciencial. Não vai para além do meu repertório. Então a minha capacidade repertórica, ela cria uma limítrofe de entendimento do que é ser bom e não me permite avançar. Logo, esse ser bom a gente acha que é ser um cristão santo, sendo que às vezes a minha e a tua bondade é a fonte de maldição da vida de alguém. Isso é tão forte, porque quando você não para de ajudar uma pessoa, essa pessoa, dela é retirada a oportunidade de ela melhorar, de ela evoluir, de ela crescer, de ela aprender. Se toda vez que o teu filho cai, você pega e levanta ele, quando é que vai ser o dia que ele vai aprender a levantar sozinho? Tá certo? Certo. E às vezes, então, ser um cristão santo, de verdade, é entender a natureza de Cristo com relação a uma benfeitoria cristã, não minha, para os meus irmãos. Um cristão santo, ele aumenta a sua capacidade de amar, de suportar e de não precisar do eco, nem do reflexo. Porque em todos nós tem um pouco de narciso, né? Sim. Todos nós temos um pouco de reflexo narcisista. Precisamos, né, do que o outro diz, o outro aprova, reconhece, o eco e o reflexo. Então o cristão é aquele que vai deixando de ser reativo, vai deixando de ser carente da reação, do reconhecimento, do pertencimento e consegue amar sem a troca que ele espera do outro quando ele faz alguma coisa. Eu sempre digo sobre aqueles mestres dolorosos. Os mestres dolorosos são aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para despertar o que há de pior em cada um de nós, para que eu e você possamos reavaliar se de fato existe um cristão que é ou um cristão que parece. É um cristão que de fato tem essência ou apenas aparência? E esses indivíduos que Deus permite na nossa vida para nos trair, serem ingratos, mentirem, talvez tirarem algo que é nosso, nos atrapalharem, sabotarem mesmo, e essas pessoas despertam a nossa natureza real, porque é a prensa. Por isso que Jesus, na última missão dele, antes do Calvário, ele vai para o Getsemane. E isso é uma representação fim de todas as obras que Jesus fez durante o seu ministério. Antes de ele concluir, ele passou pela prensa. A prensa prova do que você é feito. E quando prensou Jesus, o que ele verteu não foi ódio, não foi rancor, não foi ira, foi sangue, que é o que pagava, né, o que pagou a nossa dívida. Então, um cristão de verdade é esse, que se aproxima dessa natureza. Mas a Bíblia e o Evangelho não exigem perfeição. Até a Bíblia, em seu grau máximo, fala no vínculo da perfeição. Na estatura, né? A aproximação de uma estatura de varão perfeito, mas nunca de perfeição. Porque Deus não pede de nós aquilo que é impossível termos, por causa do nosso corpo, né? Esse corpo fica vinculado. Mas existe uma aproximação. E isso é um cristão, aproximando nessa direção. Então, como alguém que está nos assistindo vai avaliar? Você tem aumentado a capacidade de perdoar? Tem aumentado a capacidade de amar o que não é amável? Tem estado interessado por pessoas que não têm nada a te devolver? E se é isso que está acontecendo, então a tua natureza cristã está, de fato, evoluindo. Agora, se é só comportamento, pode estar envolvido aí com temor, com culpa e com recompensa. E não com uma transformação verdadeira. E se eu entendo isso, uma coisa que muitas vezes, né, a gente consegue ver é em determinadas pregações, determinados onde o evangelho se aprofunda de fato, há sempre uma defesa dizendo que é muito difícil de se fazer. É muito difícil de se chegar, de se atingir essa perfeição. Quando você entende isso, isso tira totalmente a muleta nessa defesa? Pois é. Aí alguém pode até usar, né, a carne fraca, né, o bem que quero não faço, que são termos que o pessoal usa para dar uma licenciosidade para continuar sendo quem ele é. E a Bíblia não está falando isso, né? Ali Jesus não disse isso. Olha, realmente vocês dormiram porque a carne é fraca, né? Os discípulos no dia de Getsemane dormiram porque, estava cansado. E Paulo não está dizendo isso como nós já explicamos aqui. Não é uma licenciosidade. Sempre vão dizer que é difícil demais. Na verdade, não é difícil, Jonathan. É impossível. Difícil seria algo que eu e você pudéssemos alcançar de alguma forma, com algum esforço, com alguma estratégia, com alguma insistência, com alguma repetição, e nós chegaríamos nisso. Não, era impossível. Por isso que o Evangelho é uma proposta de morte do velho homem. É negar-se a si mesmo. Inclusive, ela é progressiva, evolutiva, que é o que Paulo fala em Romanos, a mente sendo renovada diariamente.
né? E a consciência sendo renovada, ela vai dando repertório, estrutura e reavaliando aquilo que está idealizado. Qual que é o teu maior sofrimento, o sofrimento da humanidade? É a busca pela felicidade, é a busca por ser amado por todos, tá certo? Essas coisas são escravaturas, né? Te coloca numa jaula e não te solta. E essa idealização é que cria a dor. É porque eu tenho um ideal fixo. E aí quando nós vamos pro Evangelho, nós pensamos também que nós temos que ser esse santo, ou produzir esse resultado. E nós, então, embatemos um esforço em produzir resultado e não em transformar a natureza. Esses dias eu tratando um dos meus clientes com compulsão, e aí ele falou, cara, mas eu tava numa hora, num momento, eu sabia que eu não devia fazer aquela compra. E eu falando comigo mesmo e com o celular na mão, e digitando no meu cartão, e falando comigo. Cara, você não precisa disso que você tá comprando. E eu lá digitando, e falando, então o cliente me dizendo que ele não conseguia controlar a compulsão, que é o desejo e o querer. Então, dentro daquilo ali, fica revelado que existe uma natureza muito contrária. E aí ele falou assim, cara, por que isso acontece? Eu falei, todo o mecanismo de compensação imediata, prazer imediato no sistema de recompensa, ele é acionado pela falta. Porque todo desejo é sustentado pela falta. Não só o excesso, mas também o desejo. O desejo é sustentado pela falta. Você não deseja aquilo que você tem, você só deseja aquilo que você não tem. Então o desejo é sustentado pela falta. E aonde que vai nascer o desejo? Na falta, no vazio. E aonde é que isso nasce no contexto dele? Ele está passando por dificuldade, então ele rumina muito. E a ruminação aumenta a dor. Quanto mais dor, mais compensação. Tá certo ou não? Certo. Quanto mais dor aqui, mais eu compenso aqui. O looping. E aí também nós podemos falar sobre o pêndulo, né? Então se você polariza demais aqui, vai puxar demais lá, né? Vai te alavancar, te jogar muito para lá, né? Então, ou seja, a ruminação vai exigir uma compensação porque a dor aumentou. E aí o cristão, ele tenta compensar com o quê? Ele tenta resolver o quê? Comportamento. Só que comportamento é resultado. Comportamento é efeito, não é causa. É por isso que a religião ela é ineficiente. Porque ela vai tratar efeito, ela não trata causa, trata sintoma. Então ela ataca no comportamento. Jonathan, você batizou? Ah, batizei. Agora você não pode mais fazer isso, mais aquilo. Então te dá aquela lista de proibições. O que é uma lista de proibições? É a antiga aliança. 10 nãos. Tinha um decálogo, depois foi acrescentado, ficou em 613. Então são nãos, proibições, né? Em sua grandíssima maioria. O evangelho não é uma proibição, não é um não que você recebe, é um id. Então não é uma repressão, é um avanço, é um arranque. Não é uma passividade de freio, é uma proatividade de ação. Por que não há cura em quem quer corrigir comportamento? Porque ele está pensando em quem? Nele ou no outro? Em si próprio. Em si próprio. Porque se eu melhorar, eu vou merecer mais, vou alcançar mais, vou ser mais agradado, ou vou ser mais recompensado, ou Deus vai ficar feliz comigo. E Deus ficar feliz comigo, não é eu que quero que ele fique feliz comigo. O ponto aqui não é a felicidade de Deus. É triangulado. Eu quero que ele fique feliz, porque ele estando feliz, quem é que vai ser beneficiado? Eu de volta. Então eu não estou nem preocupado com a felicidade, com o estado de humor do meu Deus. Eu estou preocupado que se ele ficar feliz, ele vai abrir as portas e vai derramar suas bênçãos. Então eu só estou usando ele como um meio. Por isso que não funciona. É sofrimento em cima de sofrimento. E essa questão de usar Deus como meio parte também de algo que eu já ouvi você falando, e eu acho muito, muito profundo até, na relação das pessoas com a igreja em si. Do fato delas encontrarem de fato um palco apenas dentro da igreja, delas encontrarem uma demonstração de força ou de habilidade dentro da igreja. Entra nesse aspecto também? Também. O sistema religioso, e alguns mais que outros, e quando eu falo sistema religioso, eu estou falando do sistema religioso que é deficitário no evangelho. Sim. Nem todo sistema é ruim, mas em sua grande maioria sim, né? Então o sistema religioso ele propõe atender todas as demandas e carências humanas. Agora, quando você vai para a escritura, e eu vou contextualizar isso, quem é que era o cara mais preocupado com as carências humanas? Jesus ou o diabo? O diabo. O diabo. Nossa. Sempre o diabo. Sempre o diabo. Jesus não. Inclusive até com Jesus o diabo estava preocupado. Você está com fome, manda transformar em pão. Olha, você está humilhado aqui, eu te dou todo o reino. Olha, lança daqui que você não está desamparado, né? Pra você sentir que você tem amparo. Deus é contigo, está escrito lá, você vai tropeçar, o anjo não deixa você tropeçar. Então, você vai ver que o preocupado, e foi sempre assim. Ele começou com Eva. Num dia em que você comer, ele percebeu a insatisfação, né? O reducionismo de Eva em olhar a vida como criada, como criatura. E ela começou a ver a referência do Criador. E alguém veio e falou, viu? Eu vi que você admirou lá o Criador, né? Você tem uma admiração. Sabia que se você comer isso aqui, o dia que você comer, você é igual a ele. Então, Eva não caiu por causa da serpente. Eva caiu por causa dela mesma. A serpente não é a culpada do tombo de Eva. É a própria Eva e Adão, os dois, né? Então, o mais preocupado com as nossas dores e demandas é o diabo. Deus não. Parece que Deus ele é insensível.
Parece que ele não ama. A verdade é que ele criou todo o nosso metabolismo fisiológico, socioemocional, para fortalecer na contrariedade, né? É toda vez que tem adversidade que você se reinventa. É toda vez que você se frustra que você constrói mecanismo para suportar a frustração. Você vê um adulto na rua tendo um chilique por causa de um trânsito ou uma fila de banco, o que você hoje como terapeuta identifica? Foi uma criança que nunca foi frustrada. Nunca engoliu um não e nunca esperou nada. Então, como adulto também não tem estrutura, não tem um mecanismo para elaborar isso aqui. Então Deus, dentro da religião, a religião que propõe um ambiente onde todas as minhas demandas serão atendidas, então lá fora eu posso ser um catador de reciclagem e não tenho nada contra, é uma profissão honestíssima, né? Mas não tem nenhum score na sociedade que é alto, né? Ela não tem uma reputação, né? A sociedade vai avaliar o resultado final. Mas dentro dessa igreja, este cara vai ter igualdade. Ele pode ser alguém da portaria, ele pode ser um músico da orquestra, e se ele tiver algumas experiências espirituais, ele pode ser até um nome lá dentro, com uma boa fama. Então toda a demanda social dele é resolvida dentro da igreja. Depois ele tem um Deus que é especial, que é só dele, é íntimo, que chamou ele pelo nome. Pelo nome. E toda vez que ele tem uma dor, uma dificuldade, é só ele fazer uma oração em secreto, que Deus vai parar tudo e vai falar com ele de todas as suas dificuldades e vai dizer: olha, aquele que te feriu eu vou cobrar, o teu sonho eu vou realizar, a tua dificuldade eu vou te tirar daí, é só mais um dia, já tô virando a esquina, já tô chegando. Então traz aquele senso de especialidade, de pertencimento e até de superioridade à grande massa do mundo. Eu tenho uma igreja, uma casa de Deus, um Deus que fala só comigo em especial e cuida da minha família, e ali todas as coisas vão acontecendo. E é naquele lugar que talvez lá na sociedade ele não tenha nenhuma relevância, mas lá dentro ele tem um baita de um palco. Talvez lá ele ocupe até uma cadeira ministerial, e se na casa dele não tem voz com a própria esposa, mas na igreja ele vai ter. Os filhos não obedecem, mas lá dentro ele vai ter. Ah, irmão, mas não é assim, olham lá, talvez se ele tem uma boa família. Hoje ter uma boa família, de fato, às vezes é só um cara passivo, aquele cara que aceita tudo. Então os filhos falam: não, meu pai é bonzinho. A mulher fala: não, ele é bonzinho, é quietinho. Mas quem governa a casa dele não é ele, ele é só um omisso. Chama a sua falta de posicionamento de controle emocional. E na verdade ele está deixando refém da sua covardia a sua esposa e seus filhos. Depois lá dentro da igreja ele tem palco. Então nesse lugar ele é alguma coisa. E para além disso, se ele for firme e fiel, Jonathan, ele ainda vai receber a coroa da vida eterna. Dentro deste contexto, quem que é o ídolo verdadeiro? Deus ou o próprio homem? O próprio homem. É o próprio homem. E o idólatra não entrará no reino de Deus. Mas as pessoas acham que idolatria é aquele santinho que está na igreja católica, ou que está lá no terreiro de alguma coisa, ou que é um jogador, ou um famoso, ou até mesmo pode ser um time, pode ser uma banda, né? Não, os verdadeiros ídolos estão dentro. A Bíblia vai chamar amantes de si próprio. Edu, e aí tem um lado muito profundo nisso, porque quando essas pessoas alcançam esse nível e esse ambiente social, isso é muito bom. Mas se em algum momento eles têm uma queda espiritual ou acontece algo, eles caem com a mesma velocidade. Com que subiram. E eles não têm recurso para lidar com isso, porque a única força que eles têm é dentro deste ambiente. O quanto isso faz mal para as pessoas? Então, quando você diz que eles têm uma queda espiritual, eu gostaria de reconfigurar essa afirmação e dizer: eles têm uma queda religiosa. Perfeito, perfeito. Porque eles não caíram da graça do Filho de Deus, nem do plano de Deus, nem do amor de Deus. Eles caíram do sistema. E o sistema, ele eleva e ele derruba. Em algum momento que você não cumpre os critérios exigidos, você é expurgado mesmo. E há pessoas que não suportam essa retaliação do sistema, porque emocionalmente não foram trabalhadas, sempre foram carentes de atenção, aprovação e reconhecimento, aceitação, pertencimento, que são algemas que o diabo coloca em nossos punhos, pernas, mente, coração. Ele aprisiona tudo. Então esse ambiente é um ambiente já propenso à queda. O que é que te faz mais se decepcionar? É o tamanho da tua expectativa. Quanto maior é a tua expectativa, mais vulnerabilizado você está para se decepcionar, né? Já parece que até um caminho que te leva na direção da decepção, quanto mais você tem expectativa das coisas, né? E a religião, ela propõe uma expectativa também muito alta da pessoa em si e das pessoas para ele. Então o sistema tem expectativa com você, o ambiente expecta sobre você e você expecta sobre eles. Então é um ambiente de armadilha, é uma ratoeira, que você não vai suportar quando você tiver um deslize, e vai. Cedo ou tarde, a não ser que você aprenda a vestir máscaras melhores, esconder melhor, porque ali não tem uma natureza transformada, tem apenas um comportamento adestrado. É adestramento de comportamento e não transformação de natureza. Logo, ninguém sustenta a máscara.
Até mesmo esses reality shows Sim. que colocam as pessoas lá dentro na primeira semana, o cara, aqueles que são bons na primeira semana. Mas não mais que isso, já começa a revelar quem é de verdade. E o ambiente vai fazer a mesma coisa. Porque não é quando você chega, é tua permanência. E a vida vai cobrar, a vida é cheia de surpresas. E quando você cair, o sistema engole e desce a guilhotina. Você é esquecido. E aí quebra a família, quebra todo mundo que tá à sua volta, né? Quebra porque estava apoiado numa estrutura que parece uma torre de marfim. Mas na verdade é uma prisão. Eu queria só tocar nesse ponto de prisão, antes de nós passarmos para o próximo assunto. Quando nós falamos de prisão, a quantidade de filhos aprisionados nesse sistema, e hoje, enquanto terapeuta, nós estamos caminhando pelo Evangelho, a gente percebe as dores que isso causaram nos filhos. Os traumas, né? Os traumas que vêm. E para os pais que habitam dentro, né, que estão dentro do sistema, existe uma forma de proteção em relação à família? Existe. Você só protege aquilo que você ama em primeiro lugar. Então a hierarquia dos seus valores tem que estar reconfigurada. Um religioso, dependendo da impregnação, do entorpecimento da consciência, ele vai priorizar o sistema. E ele acha que priorizando o sistema, ele está priorizando tudo. Você vê pessoas que abandonam a família, abandonam os filhos, abandonam os compromissos no sentido assim, não deixar mesmo, mas prioriza lá. Isso compromete demais a relação dentro da casa. Então você vê casamentos que é só de fachada, filhos que não conseguem amar o pai, mas disfarça que ama. Né? Porque isso é exigido, né? Aquela família estereotipada, né? Que precisa ser apresentado ao palco da religião para que seja aceita e pertença. Para passar no crivo religioso da pseudo-santidade, daqueles que se acham santos por estarem naquele lugar. Os filhos ficam desprotegidos porque aquilo que, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se o teu coração está na igreja, a tua família está desguarnecida. Se o teu coração está no sistema, a tua família está desguarnecida. Eu desguarneci a minha casa, priorizando. Eu também. Isso, priorizando aquilo que eu entendia ser a principal coisa que eu deveria viver. Então, não existe como nós protegermos a casa, John, enquanto a casa não é a primeira coisa que nós amamos. Primeiro a casa. Então nós protegemos primeiramente a nossa esposa. E quando a gente fala de proteger, os homens às vezes entram numa confusão, John. Que eles acham que proteger é sempre proteger sendo forte, no sentido de, olha, se acontecer algum perigo, deixa que eu resolvo. Tomando a frente. Eu concordo que tem que tomar a frente. Mas é principalmente a inteligência que nós não temos nos meios conjugais, e é por isso que nós vamos ver aí, vai tocar nesse assunto, famílias sendo dilaceradas, pela incompreensão do que é de fato a função de cada um. E nós nem temos tempo para olhar para as funções da esposa e do esposo, porque estamos olhando diretamente para a igreja. Porque se nós atendermos às exigências do sistema, nós vamos entender que a nossa fé, essa fé não é cristã, é uma fé pagã. Nós vamos entender que, agindo dessa forma, nós vamos agradar a Deus. Então eu faço tudo que a igreja exige, porque aí eu agrado a Deus. Agradando a Deus, Ele vai abençoar o quê? A minha casa. Primeiro, que essa relação é colocar Deus como um meio, não como um fim, tá certo? Certo. Segundo, que é desguarnecer a família e abandonar a casa, justificando que você está servindo a Deus. E terceiro, que essa fé não é cristã, porque essa fé é pagã, que é quando eu faço coisas, agrado a divindade, e por ela estar contente comigo, ela derrama suas bênçãos, protege a minha casa e abençoa meus filhos e meu negócio. Essa fé não é cristã, essa fé é pagã. E não importa se dentro da igreja está escrito em nome do Senhor Jesus Cristo, se a tua fé é constituída a partir da referência pagã. Você pode estar falando Jesus, amo Jesus, glória a Deus, mas a fé com que você se relaciona é pagã. E a fé em Cristo, ela tem um modelo. Ou ela segue aquilo, ou você não está nela. Hoje mesmo eu falava com um cliente, ele falando, cara, mas se eu seguir esse caminho aqui, Deus vai estar comigo. Eu falei, não. Por que não? Não está escrito lá em Josué que por onde quer que andares eu estarei contigo? Eu falei, pega o resto do contexto. Primeiro Deus desenha todas as regras e ainda diz, não desvia, nem para a esquerda, nem para a direita. Não aparta da tua mente a minha palavra nem da tua boca. Se você não se desviar e manter isso tudo certinho, por onde quer que andares, eu estarei contigo. Mas quem é que já delimitou o caminho? Deus. Ele já desenhou o caminho. Falou, se você estiver aqui, eu estou com você. Porque Deus não vai aonde você está, é você que tem que ir aonde ele está, no sentido de não de mérito, mas de submissão, né? Então, no final das contas, não tem como proteger os filhos. Se o tesouro é a instituição, a religião, aquilo que eu acho que é sagrado, quando que, na verdade, o que Deus quer de mim, de você e das nossas famílias, das famílias cristãs, é que nós nos tornemos cada vez mais um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, uma esposa melhor. Isso, de fato, glorifica a Deus, porque o culto não acontece no templo. Porque o templo é muito fácil você fingir um culto. O culto acontece na prática, no dia a dia, no momento em que a tua esposa te chateia, você chateia a tua esposa, seus filhos não atendem a tua expectativa, aquela idealização, poxa, eu projetei isso no meu filho, o teu filho descumpre todos os teus projetos.
Aí você olha pro teu filho, é agora que o teu culto vai ser avaliado. Você consegue amar este filho que decepcionou tuas expectativas? Ou você só amaria ele se ele atendesse às tuas expectativas? Eu sempre digo, o cristão, ele vai evoluindo ao ponto de ele parar de amar o ideal e começar a amar o real. Então a esposa ideal, eu não consigo amar, eu tenho que sepultar a ideal para amar a real. Tem que sepultar o filho ideal para amar o real. E as esposas, sepultar os maridos ideais para amar o real. Caso não, eu não amo ninguém. Eu só amo o meu reflexo projetado no outro, onde eu defini a expectativa que eu quero que o outro seja. Ou seja, eu não amo ninguém, só amo a mim mesmo. Isso não é ser cristão. Isso cabe para Deus também? O Deus idealizado. Perfeitamente. E é por isso que se frustram, né? É por isso que se frustram. Rapidamente, esse é um ponto legal de se tocar. Tem uma caríssima irmã, amiga da minha família, que foi por mais de 30 anos porteira e também da Obra da Piedade. E ela também era referência familiar no sentido de acolhimento. Por exemplo, ela tem vários irmãos de sangue, todos irmãos da mesma igreja. E às vezes havia algumas crises dentro da família, ela era aquela conciliadora, sabe? Que trazia todo mundo pra perto, com uma mesa de conversa, pacífica, a mais calma de todas. E muito bem regrada, Jonathan. Pra você ter uma ideia, ela foi tão religiosa que ela nem as pernas rapava. Meu Deus. Não teve ali aquilo que ela entendeu. Sim. Né? Porque, de novo, a capacidade repertórica cria a limítrofe do seu entendimento. E você não consegue pensar para além daquilo. Tá certo? É quando os índios viram chegando a comitiva portuguesa, viram os navios. Eles estavam vendo os navios, mas não sabiam o que era. Ué, não tinha referência daquilo. Tava vendo. Vendo eu tô, mas não sei o que é. É Paulo lá no terceiro céu. Quando ele diz, eu vi coisas que são indizíveis. É indizível porque não tem referência repertórica, eu não sei o que é. Como é que eu vou dizer aquilo que eu vi, mas não sei nem dizer o que é, né? E para ela, não tem como ir para além disso. E no final da vida, por uma infelicidade, ela desenvolve uma doença terminal. E essa doença terminal leva ela a entrar em conflito com esse Deus idealizado. Meu Deus. E ela entra em choque mesmo, porque ela faz como Jó fez. Porque é a doutrina teológica que existiu por muito tempo e ela resiste, porque ela é uma ideia. Ela é uma ideia de Deus. Quando você vê lá no livro de Jó, os amigos de Jó dizendo e defendendo alguma coisa, parece que aquilo era uma verdade. Não, aquilo era uma idealização. Deus nunca foi aquilo, até porque Deus é imutável. Mas era uma idealização. Logo eles concluíam, se você pecou, é porque você desagradou a Deus. Glória a Deus. Né? Então aí, naquele momento, eles pensavam isso. E parecia uma verdade, mas nunca foi uma verdade. E aí o Deus idealizado, você projeta uma expectativa de que se você cumprir todos os ritos, todas as demandas, todas as regras, no momento em que você, e isso é retroalimentado em mensagens que não são cristocêntricas, dizendo, né? Serve a Deus que Deus vai cuidar do seu. Trabalha pro Senhor que o Senhor vai trabalhar para você. Cuida das coisas de Deus que Deus vai cuidar das suas. E aí quando chega esse momento, você olha pro teu histórico. Fala, mas há 30, 20, 10, 15, 40 anos eu fiz. Agora, Senhor, eu preciso de Ti. Como se nós tivéssemos feito algo para Ele. Como é que você faz algo para alguém que de nada precisa? É o que ele disse para Jó, quem me deu antes para que eu retribua se tudo é meu? Não tem nada para você me dar, você não me deu. É eu que te dei a oportunidade de ser bom para você conhecer bondade. Porque em você só há maldade, desde que você caiu lá em Adão. Então quando manifesta uma bondade, é eu que estou te dando essa experiência, essa oportunidade. Agradeça por poder ser bom. Você não fez para mim. É eu que estou fazendo para você. Quando o cristão entender que a bondade que manifesta em você é uma benção de Deus em você, não para alguém nem para ele, é para você. Para você experimentar a possibilidade de perdoar o que não era perdoável, de amar o que não era amável. É ele revelando para você, tá vendo a natureza do meu filho. Ela pode ser manifesta em você pelo meu espírito. Essa que é a esperança. E aí essa irmã olhou para isso, no final da vida ela amargurou tanto, John. Tanto. Porque toda a referência dela ficou inconclusiva. Como? Não há explicação. O repertório limitou a consciência de fé. Ela não pôde passar para além da angústia, da amargura, porque ela não conseguia ver Deus fora dessa lente. Você entende que essa é a prisão que Satanás cria para todos? Porque não conseguir ver Deus fora dessa lente reducionista de um Deus idealizado aprisiona a tua consciência, a tua fé, adoece o teu corpo e te leva para a morte. Aí ela foi até o fim e ela perguntava, não é possível, Deus vai fazer um milagre, busca a palavra para mim. E aí as filhas, a família, tudo buscando, e a família tudo sofrendo. Eu não falo isso dizendo que eles são não, muito pelo contrário, eu falo com muito amor no coração. O quanto sofreu, e eu ficava lá de cá assistindo esse sofrimento. A minha oração era única: Senhor, abre a mente deles para eles te verem, assim como Jó não te via. Ele disse, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora com os olhos eu te vejo, né? Jó dizendo, caramba, eu achava que sabia quem era você, eu não tenho a menor ideia, agora que eu tô começando a entender, né? E eu orei nessa direção. Mas no final das contas, antes de ela entrar em coma, ela cerra a boca, né? E não fala mais. E aí as pessoas buscam nela, só encontram amargura, decepção, se sentindo injustiçada, traída. Meu Deus. E infelizmente ela vai a óbito. Como ela foi, eu não sei, né, Jonathan? Ninguém sabe. Esses momentos cabe a ela e Deus apenas, né? Eu quero crer, para conforto próprio, de que de alguma maneira ela foi iluminada, né? Ter essa esperança. E essa é a prisão
do Deus idealizado, não o Deus real. Essa desconstrução do divino que Deus fez, foi assim que Deus trabalhou com Jó, então. Desconstruiu o divino que Jó tinha para que ele pudesse entender. Para ele entender o eterno. Ele tinha uma ideia idealizada e Deus faz todo aquele processo. É um dos livros mais difíceis de compreender, né? E quando eu falo desconstruir o divino, é o divino de Jó, né? De Jó. É o que ele divinizou, se é que eu posso usar essa palavra, sim. né? O que ele tornou divino na sua idealização. Então, o entendimento de Jó impediu o conhecimento de Deus. Porque o entendimento é parametrizado na capacidade máxima do seu repertório. Logo, e ainda assim eu posso achar que já entendi tudo. Por isso que a humildade é um preceito que é indispensável para o cristão. Porque a humildade, apesar de todas as nuances, é principalmente um coração ensinável. E quando eu acho que já sei, eu não aprendo nada daquilo que eu já tenho certeza que sei, né? E aí que entra o conceito de que nós temos de um Deus leal e não de um Deus fiel. Isso. Um Deus leal àquilo que nós divinizamos, né? Nós entendemos dele, aí nós achamos que é a lealdade, porque o que ela cobra nesse caso é a lealdade. E Deus é fiel, né? A diferença de leal para fiel lealdade é tipo, eu faço aqui alguma coisa errada e o Jonathan é leal a mim, então ele continua comigo, falando, você errou aí, mas eu tô com você, nós é parceiro, é fechamento, eu tô nem aí, se alguém ficar contra eu vou te defender, mesmo eu estando errado. Isso é ser leal. Agora, fidelidade é não. Fidelidade, ela denuncia a tortuosidade, é como se fosse um prumo, né? Exato. É o prumo de uma parede. O prumo não acompanha a tortuosidade da parede, ele denuncia, ele revela, ele aponta, né? E Deus é fiel. Fiel a ele. E não fiel às nossas ilusões. Por isso ele permanece fiel. Por isso ele permanece fiel, mesmo nós não sendo. Bom, vamos lá. Odu, uma pergunta muito importante que hoje na cabeça das pessoas tem se confundindo muito, é a respeito de dom e salvação. É uma briga constante na mente das pessoas, dos cristãos. Ter dom ajuda o cristão a ser salvo? Em que sentido dom e salvação, John? Como você... Porque as pessoas atrelam, né, o fato de se ter algum dom espiritual, de fato você está mais próximo, está mais perto, está ao lado, né? Ainda há uma atribuição por essa força espiritual, por você achar que isso de alguma maneira faz a diferença. Por manifestar? Por manifestar na pessoa, e logo é atribuído a ela uma autoridade, né? Algo, uma performance diferente. Por isso há essa questão de muita dúvida na cabeça dos cristãos sobre se o dom é atrelado à salvação. Ter dom ajuda a salvação? O cristão a ser salvo? Sim, como se fosse assim, o cara tem o dom, então logo ele é mais próximo de Deus, ele é mais íntimo de Deus. Né? Exatamente. É esse status que acaba tendo, né? E o movimento, ele acaba sustentando isso, né? Com certeza. Dando privilégios, reconhecimento. Você viveu muito isso, de fato, você viveu muito Sim. isso. Eu vivi em menor escala, mas você viveu bastante. Sim. E a verdade é que o dom, ele pode até, inclusive, né? Porque o dom, ele é reconhecido como performance mesmo. É uma performance espiritual. É uma performance. Né? E dá a ele privilégios que vão criar um engodo, né? Uma personalidade egóica mesmo, por se ver o tempo todo aprovado, reconhecido, né? Então isso deforma pra caramba. E a gente vai falar de vaidade, pode falar de vaidade com o Antigo Testamento. A palavra vaidade no hebraico não traduz para português, é bem interessante isso, né? Que é Evel. Evel tá mais falando sobre vento, sobre vapor, sobre névoa. Evel não fala sobre vaidade como a gente acha que... E o que é esse vento, né? É o vento dentro, não o vento fora. É vento porque é como se não fosse nada. É um de vazio, seria? É o vento que não tem substância, né? Ele é um vento. Um químico me assiste e fala, não, vento é algo... Não, concordo que é alguma coisa, mas não é alguma coisa tangível. Você não pega vento, né? Você não constrói um indivíduo com vento. Precisa de uma outra massa. E o vento, dentro, ele vai expandindo a deformação do caráter. Então, quanto mais eu me vejo aprovado, reconhecido pela performance, mais eu acho que realmente sou alguma coisa. E aí é que entra um grande detalhe. O dom na pessoa, ela é um perigo de fato. Porque primeiro, toda performance, todo performático é um potencial rebelde. Todo performático é um potencial rebelde. Porque a performance lhe confere uma certa honra e autoridade que ele não precisa respeitar a hierarquia. Faz sentido? Claro. Então logo, cara, eu posso estar aqui embaixo. Agora você vê que Jesus, se fosse falar de performance, ele performou mais do que todos, tá certo? Só que ele respeitou a cadeia até 30 anos. Ou seja, ninguém atuava no sacerdócio antes dos 30. Mas ele já era bom desde pequeno.
Então ele podia passar por cima, como nós vemos aí o Miguel aí, né? O The King the Power lá, né? Então ele poderia passar por cima realmente, com performance sim. Só que todo performático talentoso é um potencial rebelde. Porque ele não consegue respeitar porque ele se vê em si mesmo mais que o outro. Então por isso que essa natureza é uma natureza tendenciosa ao orgulho. E o orgulho precede a queda, não se aproxima de Cristo, se afasta dele. Então você vai ter alguém cheio de performance, mas muito distante de Deus. Tanto é que no texto Jesus diz, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, eram performáticos, eu profetizei, eu curei e eu expulsei demônios, e foi em teu nome, eram performáticos. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço, os malditos praticantes de iniquidade. Olha que interessante, você vê que Jesus, ele expele essas pessoas de uma forma muito dura. A coisa mais difícil que alguém vai ouvir é, eu não te conheço. Essa é a sentença macro, o fim de tudo, e o desligamento final, o dano da segunda morte. Logo, e essas pessoas eram pessoas que tiveram experiências profundas e performaram muito. Então o dom, ele tem um grande potencial de te afastar de Deus. E vou muito além agora, para a gente fechar esse bloco aqui. Dentro de algumas igrejas, e eu não vou citar nome, é buscado muito alguns dons em específico. Sim. Principalmente o dom de línguas, e em segundo lugar o dom de profetizar. Ou, eu não sei qual que é o ranking aí, mas é buscado muito. Agora, quando você vai para as escrituras, o dom de falar em línguas, quando Paulo trata disso lá em 14 Coríntios, ele fala que aquele que fala em línguas, se não há intérprete na igreja, que fique calado, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, não manifeste à igreja uma palavra. Não estou falando que você não pode falar lá no teu banquinho, mas você não vai tomar a palavra e falar em outra língua. Porque aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Então por que as pessoas estão buscando este dom prioritariamente? Porque elas amam o corpo ou porque são amantes de si mesmo? Esse dom já revela a natureza, essa busca frenética por isso. E para além disso, você vê pessoas sofrendo. Esse dia eu sentei e conversei com um que disse, como que Deus pode dar o dom para fulano, bertano e ciclano, se eles andam com a vida toda torta? E eu que cumpro tudo certinho, Deus não me dá. Tipo assim, que pai é esse que eu agrado ele o tempo todo, ele não me dá um presente? E os meus irmãos que não agradam meu pai, ele dá presente. Ele não está entendendo que Jesus chamou Pedro de Satanás, Pedro cuidando e bajulando. Chamou Judas de amigo, beijando e traindo. Ele não está entendendo que o jogo do reino não obedece às regras humanas. Ela vai na contramão, os pesos invertem. Né? E aí, por fim, o dom, ele te projeta num lugar de anonimato ou de palco? De palco, com certeza. Deus dispensou um dom, ou dons profundos para o apóstolo Paulo, não porque ele era bonzão, não porque ele era santão, mas pelo tamanho da missão. É só recurso. É a mesma coisa de tá você aqui, Jonathan, e tem mais alguma pessoa, vocês vão fazer 2 viagens. Você, Jonathan, vai rodar 1000 quilômetros. Esse cara aqui do lado vai rodar 100 quilômetros. Eu sou o responsável para dar os suprimentos e os recursos para as 2 viagens. Eu vou dar mais recurso para você, um carro melhor, uma condição melhor, porque eu gosto de você ou porque a tua missão é maior? Porque minha missão é maior. Então não é Paulo que conquistou Deus. É Paulo que aceitou a missão e Deus deu tudo aquilo para garantir o tamanho da viagem. E não que Paulo era especial. E as pessoas acham que é especialidade. Então aí eu vou provocando Deus. E aí se eu tenho dom, eu vou pro palco. Mas o próprio Paulo, Deus encerra ele na prisão no fim da vida. E o mesmo Deus que enviou o anjo e arrancou Pedro, não enviou o anjo e arrancou Paulo. Por que será que não arrancou Paulo? Porque a obra estava acontecendo em Paulo. Colocou ele dentro da prisão e tirou o palco dele, para que ele continuasse amando o Cristo e não o próprio reflexo. Então a cura de Paulo no final da vida, uma delas, porque Deus é multiforme em sua graça, trabalhou a retirada do palco, colocando Paulo para escrever Filipenses, a carta mais alegre. Ele escreve de dentro e diz, regozijai-vos, regozijai-vos, né? Então você vê que a cura veio da retirada do palco, para matar o reflexo narcísico. Glória a Deus. Agora você vai continuar me amando, escrevendo, lutando pela igreja, dando a sua vida por ela, sem o mínimo de reconhecimento, nem a aprovação dos olhares dizendo, meu Deus, que pregação. Glória a Deus. E o dom faz o contrário, tá certo? Certíssimo. Edu, pra gente caminhar um pouquinho, tem uma questão que eu nunca vi, pelo menos eu de verdade não vi ninguém falar. E em uma conversa você trouxe um aspecto, e eu percebi agora aqui, que Jesus fala, apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. E você trouxe um conceito de iniquidade, e eu queria que você explanasse um pouco sobre isso, para as pessoas conhecerem um pouco do iniquidade, até partindo do juiz iníquo. Sim, sim. E depois, eu acho muito interessante e bastante profundo. A questão, Jesus não chamou malditos pecadores, né? Ele chamou malditos praticantes de iniquidade, ou seja, existe uma prática, e a prática ela é intencional. Quando nós falamos que alguém errou, aí nós vamos lá, John. O erro não é iniquidade. O erro é algo que fugiu do teu
controle. Certo. Tá certo ou não? Certo. É a mesma coisa dizer pra você que você continua errando, ou eu, Eduardo, continuo errando na mesma coisa fazem 10 anos. Não. Eu já tomei uma decisão. Não é erro. Erro é quando eu tento executar uma coisa e falho. Aí eu errei. Errei porque eu não tinha competência, não tinha desenvolvido prática, não tinha eficiência, não sabia como funcionava. Então errei. Ótimo. Agora, se eu repito aquilo continuadamente, aquilo não é mais erro. Aquilo se torna prática. Prática intencional. Aí nós vamos para a iniquidade. Por que o juiz iníquo? Juiz iníquo, porque ele era iníquo na atuação dele. Ele era um baluarte da lei, um magistrado. E a mulher ficou lá, e ele era um cara que se apressava a recompensa. Ou seja, ele era um cara que aceitava subornos, né? Corrupto. E por que é iníquo? Iníquo? Porque ele conhece e domina toda a lei, mas intencionalmente manipula a seu favor. Então o iníquo é para além do pecador. Nossa. Por isso que a iniquidade é maldição pura. Porque é uma escolha deliberada do indivíduo em saber, mas manipular a seu favor. Por isso que lá em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, vai falar dos que não amam a verdade e não dos que não conhecem a verdade. Conhecer, o juiz conhecia a lei de ponta a ponta, mas ele não amava. Ele a manipulava a seu favor. Então o iníquo é aquele que conhece, mas não ama, e usa a seu favor o sistema para se beneficiar. Assim como o falso profeta, que é Balaão, nunca errou uma pregação, nunca errou uma profecia. Inclusive ele anuncia Cristo, e os reis pagavam para ele profetizar. E a Bíblia chama ele de falso profeta. Nunca foi o cara que errava. Era o cara que vendia, que se beneficiava. Tanto é que Deus dá uma resposta para Gease, o moço de Eliseu, quando ele se beneficia. Deus derrama uma lepra nele. Essa é a resposta do caráter de Deus para aquele que tira proveito daquilo que nunca foi dele. Volta para o iníquo, é a mesma coisa. O iníquo, ele conhece tudo. Então nós vamos ver pessoas, John, que querem aprender as escrituras. E tem muita gente que vem me perguntar, Edu, mas como é que faz para entender o evangelho igual você entendeu? Os que conversam comigo, e eu não sou o maior entendedor do evangelho, não tenho essa presunção. Tem muita gente que entende muito mais. Mas como você chegou nisso daí? É porque eu não leio a Bíblia para dominar a palavra. Geralmente quem lê para dominar. Como assim? Lê para memorizar, para saber onde está escrito, para depois fazer citações, para fazer as pontes hermenêuticas e dominar ali a oratória textual. Eu leio para que ela me domine. Então não tem a ver com eu dominar a palavra. Então eu só estou vendo o que eu estou vendo porque eu leio para me ver nela como espelho, para que ela me acuse, me julgue, me pese, que ela me corte. O iníquo é aquele que pega para dominar. Então ele pode até ter experiência. Por isso que Jesus vai falar, as experiências não são negadas, porque a experiência é para o corpo. O beneficiário das experiências, ou seja, a manifestação de um dom de cura, profecia, revelação, nunca foi para quem importa, e sim para a igreja. É um recurso distribuído para que a igreja tenha sustentação por um único motivo. Por isso que Paulo faz algo que parece que ninguém percebe, que ele vai construir a primeira carta de Coríntios, ele pega e faz um sanduíche, bem no meio da carta. Ele faz um pouquinho mais do meio. Ele pega o capítulo 12 e fala só sobre dons. Pega o capítulo 14 e fala só sobre dons. Aí ele sanduícha no meio 13. Ele fala, ó, esses dons de 12, essa forma de disposição, de articulação, de trabalho, só serve se estiver toda entrelaçada no 13, que é a caridade. Se não tiver aí, não tem nada, é tudo vazio. Então eu posso ter todos os dons e não ter a pessoa de Cristo, porque ele nunca viveu em mim. Porque ele não vive através dos dons, ele vive através da natureza. E a natureza produz frutos e não performance. E é por isso que eu posso ir iludido até o último dia, achando que sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Como Ágabo encontra Paulo, com uma visão cristalina de que ele ia ser preso lá em Jerusalém. E ele vai doido, tem que dar essa mensagem pro profeta. Aí quando ele olha para Paulo e fala, Paulo fala, eu não só estou pronto para ser preso em Jerusalém, como para ser morto pelo evangelho. Aí Ágabo tem um encontro com o evangelho que ele nunca teve. Mas ele tinha experiências profundas, porque ele, um pouco antes em Atos dos Apóstolos, ele anuncia uma grande fome na época do imperador Cláudio e cumpre certinho. A igreja da Macedônia é uma das mais afetadas da pregação de Ágabo. Ágabo era um profeta, ele pregava e cumpria. O cara tinha a chave, tinha a senha. Como os Pro diz, ele via o pergaminho desenrolar. Só que ele não tinha a menor ideia de quem era Jesus Cristo, até ter esse encontro. E é isso que muda o indivíduo. Iniquidade é domínio, não ser dominado. Bom, em relação a ser dominado, para aqueles que não sabem, você tem o GPS, né? E eu sou uma testemunha viva, tô junto contigo lá. E eu tô vendo, eu ministro muito, vejo os testemunhos das pessoas que fazem o GPS. A forma que elas saem, o impacto que causa. E assim, de verdade, há uma transformação muito profunda em relação a isso, né? O GPS é um curso bíblico que o Edu ministra, e a gente tá ali, acaba fazendo a interação, ajudando as pessoas, né? E aí a gente vê muita transformação
transformação mesmo. A partir disso, olhando para essa transformação, para esse conhecimento, depois que se tem esse conhecimento, e o fato de você normalmente vir de anos de dificuldade, de estar num sistema, e você tem esse conhecimento, o que fazer com esse conhecimento, Edu? No caso de Ágabo, por exemplo, que teve esse encontro, e aí? Então, a partir daí, há um tempo de você parecer estar perdido. É isso. Porque nesse momento, e muitos quebram aí, John. É isso. Nesse momento, parece que nada tem mais apoio, sustentação, estrutura. Perde o sentido. Gera uma revolta, Edu, assim, a primeira coisa muito profunda. A primeira coisa é revolta. Tempo perdido, fui enganado, mentiram pra mim. Ótimo. Ninguém te enganou, ninguém mentiu pra você, ninguém traiu a tua verdade. Foi você que tinha um coração inclinado a benefícios egocêntricos. Você sempre buscou soluções fáceis. Se alguém vai numa igreja e participa de uma campanha e tem que dar lá 10, 20, 30, 50 mil, não sei, e ele faz um sacrifício, deixa o carro, vende a casa, tira todo o salário, essa pessoa é uma vítima? Não. É alguém que retroalimenta o sistema. Eu só consigo vender sushi pra quem gosta de comida japonesa. O circo só pega fogo se a plateia aplaudir. Num ambiente de muita crendice, impera a vigarice. A vigarice busca as crendices. Então são enganadores enganando e sendo enganados. E eu não tenho dó de mim do tempo que eu busquei facilidades, soluções, acreditei que Deus ia fazer coisas comigo porque eu tinha cumprido um checklist. Eu tinha realizado umas operações, eu tinha orado o mês todo, jejuado, cumprido, dado coleta, não faltado, feito tudo, sacrificado madrugadas. E aí quando eu cheguei na dificuldade eu tinha certeza que ele ia fazer alguma coisa por mim. Eu estava numa via de fé pagã. Eu esperava que eu tinha agradado a divindade, e a divindade ia devolver alguma coisa para mim. E quando ele não devolveu, eu entrei em choque. Então acontece comigo naturalmente, né? Sem o movimento da internet que aconteceu agora, muitos despertaram pelo movimento da internet. Eu não tô falando que isso é melhor ou pior, tô falando que aconteceu comigo assim, sim, de forma individual. Sim. Então doeu tanto que a dor me fez buscar nesse sentido, de tanta dor que foi aquilo, porque foi como se removesse certezas. Eu não sabia quem eu era, o que era verdade, o que não era, se eu amava, se eu odiava, um negócio todo doido, bagunçou toda a minha cabeça. Porque não tem como você limpar uma sala sem chacoalhar o tapete. E quando você chacoalhar o tapete vai sujar tudo, vai levantar poeira pra todo lado. E Deus levantou o meu tapete e jogou a poeira pra todo lado. E eu não sabia o que fazer, não sabia nem como falar isso pra minha esposa, nem como falar isso pros meus amigos, não tinha a menor ideia de como fazer. Eu me vi sozinho. Aí eu congregava e só eu ficava no meio de tudo aquilo, sem entender nada. Falei, meu Deus do céu, será que é só eu? Deve ser uma loucura da minha cabeça. Mas eu olhava para as escrituras, elas martelavam, o Espírito Santo ia corrigindo. E eu ia amando a cada vez que eu apanhava. Porque tem uma diferença entre encontrar a verdade e não conseguir amá-la, mas entendê-la. Verdade. Tem pessoas que dizem, por que a verdade dói? E eu digo, a verdade nunca dói. O que dói é o teu apego à tua ilusão. O que dói é o apego que você tem à ilusão que você ama. A verdade não dói, mas machuca o apego. Aí você tem que decidir se você vai se apegar de novo ou vai amar a verdade. E esses são os momentos. E aí, no começo veio aquele senso crítico, né? De revolta, muita crítica dura. Depois, Deus foi me dando sustentação e condição de suporte. Aí a condição de suporte não tornou o evangelho que eu prego doce. Não. Nem diluído. Só que aí eu tinha motivações mais centradas na pessoa de Cristo e não na minha indignação. Porque o que eu fiz foi tomar a voz do indignado, ser a voz das massas e tomar para mim aquele palco. No final, quando eu fui reavaliar, tinha coisas ali que denunciavam o meu caráter. Por mais que parecia que estavam envernizadas de justiça. E eu não digo que a justiça não estava sendo pregada, mas eu não sei, fui reavaliar a sustentação da motivação. Que é quando eu li, foi bem no comecinho, Apocalipse 2, Igreja de Efésios, não errou em nada e Deus chamou ela de caída. Aí eu olhei pra mim e falei, o meu motivador tá caído ainda. As minhas ações estão atreladas ao que deveria ser feito e é justo. Mas o motivador aqui, ó, tem coisas aqui que não são de Deus. A igreja era perfeita na sua performance, no seu resultado, mas o coração não era transformado. Então foi um processo. Então tem gente que fala assim, por que você deixou? Por que você largou? Não larguei nada. Eu também estou em processo, eu também estou em construção. Eu também sou um ser humano cheio de, por mais que às vezes pareça que eu sei tudo, não sei nada. Não sei nada, porque quanto mais sabe, é que você vê que você não sabe. Quanto mais você acende luz, mais você vê a imensidão da sua ignorância. Então, a revolta é de ordem natural do ser humano. Sabe pelo quê, John? Pelo sistema de recompensa, pela reavaliação de custo-benefício. Você fala, cara, perdi tempo.
Não é possível. Essa reavaliação ela é egóica. Porque você está olhando para você e vendo que você perdeu. Você está afetado pelo teu próprio prejuízo. Você não está afetado por amor. Está afetado pelo prejuízo. Aí revolta. Porque o fruto denuncia a característica da árvore. Se já pareceu revolta, a árvore ainda não está enxertada. Ela começou a tomar consciência. Por isso que o Evangelho propõe a ideia do que está lá em Salmo 119, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Primeiro acende lâmpada onde eu estou, para eu me ver quem sou, aonde estou pisando, quais são os meus valores, para que eu me entenda, veja de fato, agora eu acendo o caminho. Para caminhar? Não, para ser caminho para os outros. Porque caminhar também é egoísmo. É querer chegar no céu caminhando. Sendo que Jesus disse, para nós sermos o que Ele é, fazer isso em meu nome. Então é ser caminho para os outros. Não é estar no caminho gritando de longe, ô, vem pra cá, se você não vir aqui no caminho, eu já tô indo pro céu, irmão. Ó, John, eu tô no caminho aqui, tô indo pro céu, viu? Se você não vir aqui onde eu tô, você não vai não. Não. Jesus foi até as partes mais baixas da terra. Ele disse para nós sermos um tipo dele, imitador dele. Então não é para eu estar no caminho, é para eu ser um tipo de caminho para os meus irmãos. É a natureza totalmente invertida do egoísmo. Mas para eu ser caminho, eu não vou precisar ser exemplo? De alguma forma, de alguma maneira? Não. Para eu ser caminho, as pessoas não vão se espelhar em mim? Eu não posso afirmar que não, porque eu preciso resolver, porque aí tem uma questão que ela pode ser compreendida de uma maneira equivocada. Por exemplo, olha, para eu ser exemplo, qual é as referências que definem um bom cristão? Se as referências que definem um bom cristão estiverem atreladas ao moralismo e ao legalismo, eu vou achar que ser exemplo é ser isso. Então eu vou cuidar da minha moral e da minha ética, para que eu possa ser exemplo. Então a referência do que é ser um exemplo, ela está deformada. Ela está idealizada a partir daquilo que foi criado pela religião. Então eu vou começar a achar que para eu ser caminho para alguém, eu preciso ser o que a religião disse, eu me encaixar naquele ideal e aí sim eu posso ser exemplo. Só que a igreja primitiva, vamos usar Tiago 5,16, ele deixa muito claro. E Jesus também já tinha falado isso, sobre o comportamento de um salvo. O salvo é o justificado, não o justo. Ele só é justo porque recebeu uma roupa de justiça. É a parábola da